Bora, prontinho, começamos aqui. Pessoal, então sejam todos bem-vindos à nossa Maratona 30 Dias Extraordinários. Então, o objetivo nosso aqui hoje é, de fato, fazer com que os seus próximos 30 dias, eles reflitam nos 60, um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos aqui dentro do negócio. E o porquê que os 30 dias, né, de uma maratona, que é o que a gente vai falar aqui hoje, ele pode mudar todo o seu negócio. Porque quando você se compromete em fazer algo, aquilo vira para você uma rotina, aquilo vira para você um hábito. E se aquilo se torna um hábito com resultado, o seu negócio aqui dentro da iWin, ele vai alavancar muito. E aqui dentro da sala a gente tem algumas pessoas que já estão passando por esse movimento. Até sem saber, algumas pessoas aqui fizeram uma maratona. E essa maratona levaram essas pessoas a um resultado extraordinário, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Então, hoje eu não vou falar só de maratona, mas a maratona é nosso principal objetivo aqui, porque algumas pessoas ainda não entenderam o poder disso, tá? E eu sou a prova viva, eu junto com a Thaline, nós somos a prova viva que uma maratona te traz grandes resultados. A gente ganhou um cruzeiro por causa de uma maratona, a gente chegou ao executivo por causa de uma maratona, a gente tem uma renda extremamente sólida hoje por causa de maratonas que a gente fez. Né? Quer dizer que você tem que fazer maratona para o resto da vida? Não. Quer dizer que se você quer ter um grande resultado num curto espaço de tempo, a maratona ela é a melhor forma que você tem para fazer isso. Tá? Então, por isso que hoje a gente vai falar dessa maratona de forma muito especial e vamos falar do grupo, vamos falar de estratégia, vamos falar aqui, principalmente, como eu vou conseguir colocar dinheiro no bolso esse mês. Tá? Então, a gente está no dia 8 e a gente tem muito tempo ainda para aproveitar, não só as promoções desse mês, mas para estar com a gente no cruzeiro no final do ano, para colocar muito dinheiro no bolso nos próximos meses, tá bom? Então, deixa eu abrir minha apresentação aqui. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Hoje aqui eu quero que seja o máximo possível participativo. Então, se tiverem alguma dúvida, se tiverem algo a contribuir, fiquem à vontade e chamem aqui para que a gente possa contribuir uns com os outros, tá bom? Então, pessoal, maratona, você no próximo nível. Tenha novos resultados e aumente seus ganhos. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, tá? Então, hoje, nós vamos falar da maratona de 30 dias. E o que é essa maratona, né? O que a gente quer com isso, né? A dedicação intensa por um curto período pode pode te levar a resultados significativos que normalmente levariam muito mais tempo, né, para serem alcançados. Então, quando você começa uma maratona, quando você se propõe a fazer essa maratona, ela vai te tirar de um lugar e levar a um outro ponto que você almeja num curto espaço de tempo, num tempo que você não conseguiria de forma normal, de forma habitual, tá? Então, esse é o objetivo hoje. E a maratona, ela é uma forma de acelerar o crescimento, de ganhar experiência, e isso aqui é fundamental. Você não está crescendo somente, você não está colocando só dinheiro no bolso, você está ganhando experiência, está aprendendo, está melhorando sua conversão, né? De forma rápida. Além disso, né, a maratona ela pode te ajudar a criar hábitos de trabalho produtivos que podem ser mantidos após o término desse período. Então, o que você aprender aqui, se você executar nesses próximos dias e isso te der resultado, eu tenho certeza absoluta que você vai estar animado para fazer uma segunda maratona, uma terceira maratona, uma quarta maratona, várias outras maratonas. Por quê? Aquilo te deu resultado. Aquilo colocou dinheiro no seu bolso. Aquilo te deu uma moto, aquilo te deu um carro, aquilo te deu uma viagem que você não tinha, aquilo mudou alguma realidade sua naquele mês. Então, isso vai fazer você ter desejo de fazer mais, tá? E os principais benefícios dentro do nosso negócio. Você vai ter um crescimento acelerado do seu time comercial ou da sua equipe, você vai ter um aumento das vendas, você vai ter um desenvolvimento de habilidades que você não tinha ou que você precisava melhorar e que você não havia melhorado ainda, e você vai ter um time motivado, porque se as pessoas estiverem ganhando dinheiro, se as pessoas estiverem colocando dinheiro no bolso, estiverem satisfeitas financeiramente, né, ou com cumprimento de algum propósito, elas vão estar altamente motivadas. Então, a motivação, ela não é a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui. A motivação é o resultado daquilo que você fez, né? Então, você não tem que se motivar para você receber e produzir dinheiro. A motivação, ela tem que vir após o seu resultado. Então, você tem que trabalhar firme para isso, né? Que é o que nós vamos fazer e falar aqui hoje, tá bom? E dentro disso, né, nós vamos falar também de algumas promoções daqui a pouquinho.
Mas antes de falar das promoções, eu preciso que todo mundo entenda e que todo mundo execute isso aqui. E por que que eu falo de executar? Se você não tiver clareza de onde você quer chegar, você vai chegar a qualquer lugar e qualquer lugar está bom. Porque você não sabe onde você quer chegar. Você não tem uma meta bem definida. Você não tem clareza da informação. Então, a primeira coisa que eu preciso que cada um de vocês entenda é que o que eu quero fazer neste mês com todas as promoções que a empresa colocou na mesa. Qual que é o meu objetivo? Eu quero ganhar o Cruzeiro? Eu vou fazer 100 contas? Ah, não, eu quero ganhar o Cruzeiro, mas eu vou fazer 5 contas do Mercado Livre? Né? Então, você tem que ter uma definição de meta. A partir do momento que você entrou no negócio, o que é que você quer fazer com esse negócio? Eu quero ser executivo? Eu quero ser diretor? Eu quero ser acionista? Eu quero fazer 5? Eu quero fazer 10? Eu quero fazer 20 mil no mês? Então, eu tenho que ter essa meta muito bem definida. Tá? Então, esse é um ponto fundamental aqui para vocês, tá bom? Então, primeira coisa, defina a sua meta de forma clara. Eu vou cadastrar 10 clientes no mês, vou cadastrar 20 clientes, vou cadastrar 30 clientes, eu vou trabalhar com Conexão Win, eu vou trabalhar com Conexão Win, que é o desconto na conta de energia, mas eu vou montar um time comercial, tá? Então, isso tem que estar claro na sua mente. Com isso claro na sua mente, elabore um plano de ação, né? O que é o plano de ação? É como que eu vou fazer para eu atingir essa meta que eu quero atingir. E agora eu já quero fazer a minha primeira pausa. Né? Então, elabora um plano de ação. Não estava combinado, mas eu quero que Josimano abra o áudio dele. Nós vamos falar aqui. Eu quero que Josimano conte o segredo para a gente, né? Então, deixa eu parar a apresentação. Josimano, irmão, nós falamos de ter meta e nós falamos de fazer um planejamento para isso. E eu sei que no começo a gente não consegue fazer isso de forma muito clara. É muito difícil eu começar um negócio, né? Pegar esse monte de informação que a gente tem e conseguir executar isso de forma muito clara. Mas eu quero entender o que você fez, né? Quando você viu o negócio, tá? E como você se organizou na sua falta de tempo, porque eu sei que você também não tem tempo, para que você conseguisse ter o resultado que você teve hoje. Então, assim, para quem não está acompanhando, Josimano, em 2 meses, ganhou uma moto, colocou mais de 10 mil reais no bolso, ganhou 2 licenças de 2 mil reais cada uma, certo? E montou um time comercial com 17 pessoas. Então, ele fez algo. E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: Josimano não fez esse planejamento de forma detalhada, mas eu tenho certeza que ele montou uma organização para isso. Então, irmão, eu queria que você falasse para mim. Primeiro, quando você entrou no negócio, você colocou uma meta? A minha primeira meta, boa noite, pessoal. A minha primeira meta, ela foi, eu até digo que foi uma meta boba, né? A minha meta era cadastrar uma conta por dia, né? E depois, quando eu entendi que eu comecei a fazer os treinamentos, porque assim, no começo você começa muito acelerado, tem muita informação da eGreen, porque a gente acha que está começando, os outros estão à nossa frente, na realidade, né? E tinha muita informação. E aí eu botei a meta de fazer uma conta por dia, 30 no mês, foi a minha primeira meta. Depois, quando eu entendi que a expansão seria o meu segundo produto, porque, como o Otávio mesmo diz, aqui a gente está no barco e a gente tem um remo em cada mão, e eu me especializei em 2 produtos, Conexão Green e expansão. A minha meta de expansão é conversar com 5 pessoas, prospectos para licenciado, por dia. 5 por dia. Eu converso com essas pessoas todos os dias, acompanho elas, tenho a minha lista aqui de transmissão, onde eu converso com elas, posto de 2 em 2 dias, faço as postagens lá de acompanhamento. Quando vem com as dúvidas, eu estou fazendo. Hoje mesmo eu já cheguei do trabalho de 6 horas da tarde, tomei um banho e conversei com 3 possíveis licenciados. Ligação. Como eu não tenho o que vocês têm na mão de estar conversando cara a cara, eu faço na ligação. Falo com o cara no áudio. Quando o áudio começa a evoluir vários áudios, eu mudo, peço para ele, pergunto se eu posso ligar. A pessoa autoriza, eu ligo para ele, converso
converso com ele através de ligação, depois mudo para videochamada para mostrar como é que funciona o aplicativo. E aí, assim, a gente tem uma prospecção, né? E aí, além disso, meu time, eu tenho, embora meu tempo muito corrido, mas, como eu falo para vocês, pode me ligar, manda áudio, na hora que eu tiver disponível, eu vou responder, tá? E ligar para vocês também. E o que tem me ajudado muito, o meu crescimento mesmo, tem sido bastante em relação a ajudar os outros licenciados a ter resultado. Então, isso eu tenho aprendido bastante, mesmo com um tempo reduzido. O Otávio hoje tentou falar comigo várias vezes, não conseguiu. Aí, quando eu desci de uma estrutura de 20 metros, eu liguei para ele, meu chefe estava pendurado ali em cima de uma torre. E aí eu falei com ele. Mas olha só, você deixou uma informação importante para a gente, Josimano, que esse é o objetivo nosso aqui. É a gente entender o que a pessoa está fazendo que está levando ela naquele resultado. Então, seu resultado é um resultado que muita gente quer, tá? Que é um resultado novo, é um resultado de num curto espaço de tempo, conseguir fazer o que a maioria não faz, certo? Então, assim, você falou para mim que começou pensando em contas e que você tinha uma meta de cadastrar uma conta por dia. E aí depois você entendeu que o jogo do negócio, para você ganhar dinheiro a longo prazo e para você ganhar muito dinheiro no curto espaço de tempo, seria principalmente você remar com os dois remos, né? Conta e licenciado. E aí você já teve uma outra meta, né? Na verdade, um outro objetivo, que é cadastrar, que é conversar com 5 pessoas todos os dias. E você foca naquelas pessoas. Então, aqui está um detalhe importante. Ele colocou como planejamento todos os dias conversar com 5 pessoas, com foco naquelas pessoas. Estou errado? Foi isso mesmo? Exatamente. Fazer o pouco, mas fazer bem feito. Então, eu faço isso todo dia, converso com essas pessoas, agora que eu estou chegando ao número 400 da minha agenda em relação, eu tenho 1.200, 1.300 contatos, entendeu? Eu não consegui ainda fazer por conta do meu tempo. Se eu tivesse um tempo maior, eu estaria com muito mais gente, mais acelerado, mas assim, uns acontecem mais rápido, outros acontece de uma forma. Eu não me frustro em relação a essas coisas, porque eu estou fazendo com o que eu tenho na mão. Então, a desculpa está aí, né? A gente tem uma desculpa de estimação e às vezes acaba botando isso como empecilho. Então, é largar a muleta e cair para cima. Meu orgulho hoje foi um prazer eu ligar para o Pedro e falar com ele, que eu passei vários dias, todo dia ligando para ele. E ele sabe disso, ele pode até abrir o áudio aí. Eu passei 15 dias ligando para ele todo dia. Cara, para não, vamos. E aí falando com ele todo dia. E hoje ele bateu os pés. Fiquei muito feliz que eu fiquei com ele hoje na hora de almoço. Então, muito bacana, assim, o fato da gente crescendo junto. Então tá, ótimo. Nós vamos falar dessa questão, né, da qualificação aqui também, mas eu quero chamar a atenção de novo. Ó, o foco nosso, meta e planejamento. Então, Josimano, conversa com 5 pessoas por dia, de forma clara, objetiva, focado nas 5 pessoas, e ele cadastrou 5 pessoas no mês retrasado, cadastrou 5 pessoas no mês passado. Então, olha só, a gente tem um número. Esse mês já cadastrei 3. Hã? E esse mês cadastrei 3. E esse mês já cadastrou 3, né? Nós estamos só no dia 8, hein? Eu não sei onde essa vai parar, não. Então, olha só, gente, é um número. Então, o que o Josimano está fazendo? Ele está fazendo exatamente o que a gente está mostrando aqui para vocês, ó. Que é o quê? Ele tem uma meta definida, ele tem um planejamento para ele chegar no resultado que ele quer, né? Então, aqui, isso é fundamental. Se ele definir o que ele quer remar dos dois lados, ele vai conversar com aquela quantidade de pessoas necessária para ele cadastrar aquela quantidade de contas, né? Para ele cadastrar aquela quantidade de licenciado. Então, é isso que ele fez. Ele montou um plano de ação. Eu vou conversar todos os dias com essas pessoas. Eu vou acompanhar essas pessoas de perto, né? Porque se ela não fechar hoje, ela vai fechar amanhã. Ela vai fechar daqui a 1 mês. Vai fechar daqui a 40 dias, né? Mas eles fazem esse acompanhamento. Então, aqui é um primeiro passo importante. Um outro passo importante é a gente ter um treinamento constante. A gente está aqui fazendo isso, né? Hoje a empresa ela te oferece treinamento toda segunda, toda quarta, toda terça, né? Então 3 vezes na semana ali, sempre, nesses dias a gente tem 2 treinamentos por dia.
Além disso, toda quinta-feira, o Felipe Moraes, que é o líder do nosso time, top 1 resultado do nosso time, ele faz um treinamento com a gente também. E todo domingo agora a gente está puxando a escola de acionistas. Está barulhando no fundo. Deixa eu ver aqui quem é que está com esse áudio aberto, só para a gente tentar fechar. Lene, você quer fazer algum comentário? Eu estou vendo que seu áudio aqui está fazendo barulhinho no fundo. Vou fechar seu áudio aqui, Juscelene, só porque está dando interferência no fundo. Se você quiser falar, aí você abre e fala, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, sobre a nossa maratona, né, sobre a importância desse detalhamento aqui. Então, os treinamentos da empresa, a gente tem segunda, terça e quarta, a gente tem quinta-feira com o top 1 da empresa, com a mentoria, e a gente tem todo domingo também com o Felipe Souza ou com outro executivo do time, né, mostrando para vocês o caminho do negócio. Então, assim, quanto mais vocês estiverem inseridos nos treinamentos, mais vocês vão crescer. Eu só tenho o resultado que eu tenho hoje porque eu me comprometi em estar nos treinamentos, em acompanhar todo o processo da empresa, entender os detalhes das promoções. Foi isso que me fez crescer, foi isso que me fez ter uma renda recorrente que eu tenho hoje, né? Então, só porque eu me preparei para isso, né? Então, a gente precisa também se preparar mentalmente, né? Então, é você estar pronto mentalmente. Como que você vai estar pronto mentalmente? A partir do momento que você tem conhecimento, a partir do momento que você se blinda. E blindar não é ouvir as coisas externas, mas é você estar preparado para responder o cliente bem, para você estar preparado, para você estar naquele dia focado naquele negócio, né? Então, você tem que estar blindado. Blindado em que sentido? Eu vou fazer desse mês um mês extraordinário. Ah, mas aconteceu um problema aqui na minha família. Os problemas, eles vão acontecer o tempo todo. Você tem que estar preparado para estar blindado e para executar um mês extraordinário. Você tem que propor a fazer e você tem que executar. Não adianta você falar que vai fazer. Você tem que programar e executar, porque senão você não vai conseguir chegar no resultado final, tá? Cria um ambiente de suporte, né? A gente tem ali todo o suporte do nosso time, nós temos as referências. Otávio, eu sou do time do Josimano. Chama o Josimano. Josimano conseguiu te ajudar? Me chama. Chama o Felipe Souza. Nós temos toda uma estrutura para isso, né? Chama a Taline. Então, a gente está aqui para colaborar com cada um de vocês. Então, quanto mais vocês usufruírem desse suporte, mais vocês vão ter resultado. E quando eu falo usar e usufruir, não é escorar. Então, entenda bem. A gente tem atividades que você tem que cumprir, você tem que executar. Agora, você precisa de um suporte, por exemplo, porque você precisa fazer um fechamento com uma pessoa. Gente, usa o seu líder. Me procura o Josimano, procura o Marcelo, procura o Felipe, procura a pessoa do seu time, que é o líder ou acima, e fala assim, Otávio, eu preciso da sua ajuda, porque eu ainda estou pouco experiente, eu preciso apresentar um plano, eu preciso trazer essa pessoa comigo. Ou eu preciso fechar com essa pessoa, eu estou tendo dificuldade. Vamos fazer um bate-papo com essa pessoa comigo? Né? Então, assim, usem o máximo essa estrutura que vocês têm, tá? E, obviamente, cuidar também da saúde e do bem-estar, né? Que é também muito importante. E utilizar todas as ferramentas e recursos que a gente tem disponíveis dentro do nosso negócio. Então, gente, não adianta você ser uma máquina de produção se você não tiver bem com a saúde, se você não estiver cuidando do seu corpo, se você não estiver cuidando do seu bem-estar, né? Então, tem que tirar um momento para isso também, né? E em relação às ferramentas e recursos, nós temos o nosso site com material de apoio, a gente tem todos os treinamentos, né, gravados, ou não consigo assistir presencialmente. Oi. Eu acho que Juscelene está se confundindo, e ela está compartilhando a tela dela, conversando pelo WhatsApp. Bora ver aqui como que a gente faz? Para parar. Deixa eu ver. Deixa eu falar aqui. Ela não está escutando o áudio aí ela acabou entrando pelo celular e agora está compartilhando a tela. Não eu estou entendi. removendo ela, e aí você pede ela para entrar novamente, sem compartilhar. Explica ela no WhatsApp, por favor. Mas parece que ela continua aqui para mim, então acho que deu certo. Bora lá. É porque ela entrou no celular e também no computador. O computador dela parece estar sem som. Perfeito. Voltou a minha tela para vocês, pessoal? Voltou a minha tela para vocês? Voltou. Perfeito.
Então, continuando aqui. Nós temos, então, todas as ferramentas e recursos necessários para você desenvolver o negócio, né, além de todo o suporte. Então, assim, explorem o produto que vocês têm. Então, assim, Otávio, mas espera aí, tem o grupo para me perguntar, tem vocês para me dar suporte. Beleza, você vai ter um resultado legal. Mas você quer ter um grande resultado ou só um resultado legal? Você não vai conseguir ter um grande resultado se você não se preparar, se você não usar tudo que tem à sua disposição. Né? Então, é muito importante que você conheça o seu negócio. As pessoas que mais têm resultado são as pessoas que dominam aquilo que ela faz. Né? Otávio, eu sou um excelente... Vou pegar o Pedro aqui, ó, acabou de bater sênior. Eu sou um excelente vendedor. Por quê? Por que ele vende bem o produto dele? Porque ele é excelente no que ele faz. Né? Ele estudou para aquilo, ele praticou aquilo, ele usou todas as ferramentas disponíveis. Né? Então, isso é fundamental para que você cresça no negócio. Tá? E acompanhamento e ajustes. Então, o que são os acompanhamentos e ajustes? Fazer o acompanhamento das pessoas, né, com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou prospectando para o negócio, né, e fazer os ajustes necessários, porque nem sempre eu vou acertar. Então, de repente, aquela semana, eu vi que eu errei num determinado ponto, eu tenho que parar para analisar, ver o que eu errei e ver o que eu tenho que fazer para acertar. Tá? Então, aqui dentro da nossa maratona, a gente vai ser bem dinâmico nesse sentido. É importante que vocês estejam atentos a isso, tá bom? E é importante que vocês tenham anotado também cada um desses tópicos, tá? E colocá-los em ação de forma clara e objetiva, tá bom? Maravilha. Dentro disso, o que vai ser o plano de ação, tá? E aqui isso é modificável, tá, gente? Você vai trazer para a sua realidade, tá? Depois que eu passar o plano, nós vamos falar exclusivamente de algumas estratégias. Mas o que tem que ser o plano de ação? De manhã, você tem que fazer algo, né, para você começar bem o dia, né? Então, aqui a gente tem uma ideia, uma sugestão, não quer dizer que tenha que ser isso. Otávio, eu gosto de começar o dia fazendo uma corrida, eu gosto de começar o dia fazendo atividade física, né? É o ideal, inclusive. Mas se você quiser começar o dia fazendo uma meditação, para você ficar ali tranquilo, começar o dia bem, é o ideal também, né? Isso vai te ajudar bastante. E tirar ali 10 minutos para você traçar, para você visualizar, para você entender o que você vai fazer naquele dia. Então, quando você tira um tempo e fala assim, hoje o meu planejamento é esse, esse e esse. O seu dia, ele tende a produzir muito mais, porque você tem clareza do que você vai fazer. Agora, se você acorda, hoje eu vou procurar alguns clientes, e aí você não tem um planejamento, você não tem uma organização, você vai fazer qualquer coisa e qualquer coisa está certo. Né? Você não tem ali uma clareza do que você tem que fazer. Então, isso é muito importante. E aqui, eu gosto de separar dessa forma. Claro que, Otávio, eu não tenho aqui essas horas que você está me colocando. Divide isso no tempo que você tem. Mas faça, divida. Né? Então, a primeira atividade, prospecção e recrutamento. Então, atividades de prospecção e atividades de recrutamento. Aí vamos pegar alguns exemplos agora, tá? Então, eu queria aqui, deixa eu voltar aqui para a câmera, e eu quero que algumas pessoas falem para mim aqui quais são as estratégias que elas estão utilizando para prospecção e recrutamento, tá bom? Bora lá, bora começar aqui com o destaque do mês passado, Lindomar Salles, nosso novo sênior. Meu amigo, abre o coração, fala para a gente. Lindomar. Boa noite, pessoal, boa noite. Só contextualizar aqui, para quem ainda não conhece o Lindomar, Lindomar é de uma cidade do Piauí, Floriano, não é isso? 80 mil habitantes. E o Lindomar está fazendo um trabalho espetacular, né, dentro do negócio. E o Lindomar trabalha de forma muito simples. Por isso que eu estou trazendo o Lindomar aqui. Ele trabalha de forma muito simples. Só que, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é eficaz. Por quê? Ele passa clareza, ele passa transparência, ele passa confiabilidade para o cliente. Tá? Então, Lindomar, fala para a gente um pouquinho de como que você planeja. Eu quero saber como que é o seu planejamento. Tá? Como que você organiza para que você vá prospectar os seus clientes? Como que é a sua organização nesse sentido? E como que você executa isso? Fala um pouquinho para a gente. Boa noite, novamente. É que não é muito diferente de Josimar, não. Por isso que eu falei que aprendi muito com ele. É os contatos. Meus contatos, eu tenho uma lista de transmissão aqui,
que é 232 integrantes, né? Aí todo dia eu mando mensagem, todo dia. Desses 232, 36 eu já fiz o cadastro. Então o meu foco é tipo assim, eu vejo quem já fez, aí vou para aquele que não fez. Isso aqui eu vou visitar. Aí eu insisto. Meu maior objetivo é a insistência, porque eu insisto muito. Inclusive, hoje mesmo tive um exemplo, que há 15 dias atrás eu fui na casa de uma senhora e ela não quis, ela tem uma neta que é advogada, minha amiga, já fiz da mãe da advogada, não fiz da advogada porque ela tem sistema solar, e eu pedi para ela conversar com ela. Ela simplesmente falou, então, Márcia, se tu não conseguiu convencer minha avó, imagina eu. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei com aquilo. Aí hoje, cara, eu tava aqui, eu lembrei eu tava aqui, eu tenho um contato aqui, liguei para um colega que tinha passado o contato para mim, para me ligar, eu liguei para ele. Mas o cara fez uma comigo demais hoje. Quando eu cheguei lá, ô Fred, tá tranquilo, tudo normal na casa dele. Peguei a fatura aqui, tudo normal, e fiz o cadastro dele e não aprovava, não ia, meu Deus do céu. Tentei ligar para o Josimano muito ocupado, cara, não atendeu. Depois ele me retornou, eu expliquei pelo qual motivo. Eu imaginei que a internet estava ruim. Me desloquei, fui lá para frente, lá eu consegui tirar a segunda via. Pô, o cara tava cortado, moço. O cara tava cortado e usando a energia lá, não sei de onde lá que ele tava usando. Aí eu falei, não, cara, tá cortado, né? Mas sei como é que eu sabe, como é que eu sei, pô. E aí, o que acontece? É uma das coisas que eu vou falar também. Esse cadastro que eu fiz, ele subiu, entendeu? Otávio, Italina, uma das coisas que eu queria ver também, Josimano, se não poderia haver a possibilidade da gente ter o acesso a cancelar uma conta, por exemplo, tipo essa que eu fiz. Ela subiu para lá, entendeu? Tipo, tinha como eu cancelar, porque, para falar a verdade para você, o suposto cancelar uma conta é complicado. Ó, eu sei que não é momento aqui, mas vou aproveitar e falar, eu fiz um cadastro de um advogado, esse boi, ele é meu amigo, aí eu digitei o e-mail dele, em vez de colocar ponto, eu coloquei traço. Aí foi. Aí chegou o contrato para ele assinar. Aí ele viu aqui, mas Lindomar assinou. Depois ele me falou, pai, Lindomar, eu vi aqui que o e-mail aqui, tu tá errado aqui, mas eu assinei. Não, tranquilo, na hora que você ativar aqui, eu desenrolo aqui com o suporte aqui. Isso até hoje. Eu tô sem conhecer a parceria, arrumar o e-mail dele, entendeu? Porque eu não consigo com o suporte. Hoje o suporte humano me deixou esperando de 15 até 17h30. Quando foi 17h30 ele falou que estava encerrando, tal, e que amanhã conversava. Entendeu? Mas isso aí é um caso que acho que não é nem momento de falar isso aí, mas é uma coisa que se vocês puderem fazer por a gente, eu acredito que deve estar acontecendo com mais alguém. Inclusive, quando a gente vai finalizar... Isso realmente aconteceu e tem algumas pontualidades que eu já passei para a Taline, tá? E alguns casos eu já passei para ela. E aí eu estou fazendo esse levantamento. Aí, como eu te falei, a gente vai parar para fazer esse levantamento teu, porque eu tenho um caso bem específico, tem bastante algumas para fazer. E a gente vai fazer esse levantamento. Terminar, na realidade, que a gente já começou semana passada. Mas a gente vai organizar esses casos todinho aí, tá? Isso é bom porque tem umas pendências aí, porque igual que eu te passei, eu já mandei várias vezes a fatura do cliente, que ele não é baixa renda, e agora estão pedindo assinatura de PDF, aquilo que eu te mandei, entendeu? Sempre volto e tá ali a fatura passando. Só para a gente ser assertivo. No final, a gente vai abrir para detalhes, tá? Mas só para a gente não perder o raciocínio do objetivo nosso principal, vamos focar agora no que é o principal. E aí, no final, eu deixo aberto para a gente tirar dúvidas de todo mundo. Quem quiser tirar dúvida, nós vamos ficar aqui para tirar dúvida, tá bom? E vai fazer parte do treinamento também. Só que aqui é só para a gente não perder o raciocínio do que a gente está fazendo, tá? Então, o principal objetivo era entender como que você faz, tá? Como que você planeja seu dia. O que você faz para você prospectar e você cadastrar 40 contas igual você cadastrou, confirmar 40 contas igual você confirmou no mês passado e ganhar 40%. O povo aqui quer saber como que você ganhou esses 40%, pô. Se você ganhou, você vai ganhar. Então, eu quero que você me fala. Otávio, é isso que eu faço, é isso que eu planejo. Como que você monta a sua organização? Você falou que faz uma lista.
Você tem uma lista e você vai atrás dessas pessoas. Mas e aí? Você acorda? Você vai atrás de quem? De quantas pessoas? Como que você faz? Ó, minha meta é infinita. Eu quero fazer o máximo possível por dia. Eu não tem Certo. negócio de 1, 2, 3, 4, 5, não. Mas Eu tem quero um fazer mínimo? Tem um mínimo? entendeu? O mínimo é 10 que eu quero fazer, mas não consegui. Eu tô fazendo no mínimo 6. Pra mim tá ótimo por dia. Quando eu boto Quanto para por dia? arregaçar mesmo 6. 6. No mínimo, quando eu boto mesmo fervendo é 6 que eu faço. Tá. O mínimo é Tá bem, 6 agora visitas. E faço, já cheguei a fazer 6 cadastros também. Agora, Tá, mas serviço, eu eu quero faço, saber assim, ó, eu você sai, faço você 20 tem uma visitas. meta definida, quantas pessoas que você tem que conversar por dia? Ah, e é mais ou menos, a minha meta é de 20 a 30 pessoas. Pronto, então é de Porque 20 a 30 pessoas que você tem que conversar todos os dias. Então você tem uma meta todo muito dia, bem todo dia, definida. todo dia, Pronto, porque se eu não conversar pessoalmente, eu mando mensagem. Eu mando perfeito. mensagem, Então, entendeu? parte Quando, dessas pessoas você conversa pessoalmente, as que você não consegue, você manda mensagem. Então, é isso que eu preciso entender. Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? Então, você conversa com 20 a 30 pessoas todos os dias, e isso te levou a cadastrar 40 contas no mês. também isso aqui que eu faço. Eu tenho um aplicativo aqui, se eu chegar na casa do cliente e tiver fechado, eu tenho como puxar a fatura dele pelo medidor. Entendeu? Eu uso a estratégia. Eu puxo aqui, eu vejo aqui, eu vou e pá, pego o nome dele aqui, consigo o telefone, que a gente consegue lá, e nesse Rapaz, aplicativo. isso nós não podemos falar aqui não, que dá problema. Não, o aplicativo aqui é legal, ele é Mas legal. depois, Ele é depois nosso a galera te nosso chama para cliente. descobrir como é que é isso, e isso aí pode dar problema, tá? Não, Mas beleza, é a Butigere, é legal, já todo mundo conhece a Butigere. Ele é legal. Aí beleza. eu pego, Então, eu pego o nome do medidor aqui que isso aqui é o cliente. Eu pego o telefone de contato com ele, fiz 3 cadastros assim, 3. perfeito. E Então, ele vai e retorna para ele. Aí tem e outra também, a insistência. Eu sou insistente. Eu vou num cliente, eu fico insistindo mais de uma vez. Eu não vou só uma vez, entendeu? Além desses que eu tenho, eu volto no que eu já fui e dou mais uma piscadinha dele para ver. Que nessa de hoje, por exemplo. então, Essa de olha hoje, só, por exemplo. você já falou aqui 2 passos importantes. Você sabe que você vai conversar com 20 a 30 pessoas, né? Então, você sai para falar com essas pessoas, para recrutar essas pessoas, sejam como clientes ou como licenciados, né? E você faz isso de forma também insistente. O que é essa insistência que você está falando? O que é voltar no cliente? É fazer o follow-up, né? Então, o que é esse follow-up? É voltar naquela pessoa que você não conseguiu fechar, é acompanhar aquela pessoa que você não conseguiu fechar, tá? E aí, ou você apresentar o plano de negócio, ou você apresentar o nosso produto, né? Que seria o nosso serviço. Então, é importante você entender o que você quer fazer durante o dia, né? Você separar isso em fases, né? Então, eu vou prospectar, eu vou recrutar, né? Eu vou atrás do meu cliente ou do meu prospecto, eu vou acompanhar os prospectos do dia anterior, ou aqueles que eu ainda não fechei, que eu estou acompanhando, e eu vou apresentar o meu negócio, eu vou apresentar a minha solução, né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Estou pegando um exemplo simples aqui do Lindomar e trazendo isso para a realidade do que a gente tem que fazer no dia a dia. Não adianta eu querer cadastrar 40 contas no mês, conversando com 5 pessoas por mês. Para o Lindomar cadastrar as 40 contas, ele teve que conversar com mais de 300, 400 pessoas, né? Para ele conseguir fazer esse cadastro das 40 contas. Então, só que ele fazia todo dia, ele fez todo dia, ele está fazendo todo dia. Por isso que todo dia ele está lá no grupo mandando que está subindo conta, né? Então, esse passo a passo aqui, ele é muito importante. À tarde, se eu estou pensando no negócio, né? Fazer ali algumas apresentações, 1 a 2 horas de apresentação, e se eu estou pensando na atividade de vendas, né? Eu também tirar ali pelo menos 2 horas para as vendas. Otávio, mas eu não tenho esse tempo. Olha o exemplo do Josimano, olha o meu exemplo quando eu comecei esse negócio. A gente não tinha tempo também, mas a gente tirou ali uns minutinhos para estudar, uns minutinhos para prospectar, que é pegar a lista, se planejar durante o dia, e a gente tirou ali 1 hora, 1h30, depois 2 horas, e foi aumentando isso gradativamente depois, quando a gente foi colher o resultado do negócio. Então, você tem que se organizar dentro do limite de horas que você tem. Otávio, eu não sei como me organizar. Se você é do time de Marcelo, chama Marcelo. Se você é do time de Josimano, chama Josimano. Se você é meu direto ou dos outros times das laterais, me chama, que eu vou ajudar vocês a fazer o planejamento dentro do horário que vocês têm. Mas é importante que vocês tenham esse planejamento diário aí para que vocês tenham o resultado.
À noite, a recomendação é sempre fazer uma análise do que você fez naquele dia, né? 15 minutinhos ali, 10, 15 minutinhos, e planejar o seu dia seguinte. Por quê? Você já começa com o dia planejado, organizado. Você não vai perder tempo com isso, né? E aí você consegue produzir muito mais. E muito importante, fundamental, ter um treinamento de desenvolvimento de habilidades, pelo menos 1 hora por dia. Otávio, eu não tenho 1 hora por dia, faz 30. Eu não tenho 30, faz 20. Mas é fundamental que você o faça, né? Então, treinamento, seja um livro, seja um treinamento com o nosso gravado, né? Mas você tem que estar envolvido com o negócio, né? E, se possível, fazer uma apresentação de plano à noite, pelo menos, né? Então, você pode se organizar, se você tem pouco tempo, pelo menos uma apresentação por dia, faça prospecção para fazer uma apresentação por dia. Se você fizer uma apresentação por dia, nessa métrica que a gente está falando aqui, você vai fechar pelo menos 1, 2 licenciados por mês. Mas se você fizer uma apresentação por mês, não tem como você fechar 1, 2 licenciados por mês. A não ser que você seja um nível 100%, de apresentar uma apresentação no mês e fechar um licenciado, né? Mas isso é muito raro de acontecer. Então, é muito importante que a gente faça o volume, né? E ter tempo de qualidade com a família para relaxamento no restante do tempo, né? Então, cuidar do corpo, cuidar da família, cuidar do mental, cuidar do espiritual, ele também é importante, ele tem que entrar aqui nesse planejamento. Uma das dicas que eu quero deixar aqui para vocês, antes de entrar em algumas estratégias, né, é você se preparar. Poxa vida, Otávio, o que eu quero de verdade é fazer o cadastro de contas, né? Eu quero fazer 50 contas, eu quero fazer 100 contas, eu estou vendo essas promoções aí pagando 40%, 50%, eu estou vendo aí giro da roleta, né, no giro da sorte, como é que eu faço, então? Né? Lá no meu YouTube, né, no YouTube meu e da Taline, Otávio e Taline, né, o nosso YouTube, Rumo ao Extraordinário, a gente tem aqui, ó, um treinamento com Luan e Felipe Moraes. Esse treinamento, para a nossa atualidade, esse é um treinamento que já tem alguns meses, mas para a nossa atualidade ele vale ainda mais. Por que que ele vale ainda mais? Porque esse treinamento ensina um sistema de indicação. E a gente está passando por uma promoção que incentiva a indicação, né? E que indicação do cliente? O cliente que indica cliente, ele ganha até R$500. Só que mais do que isso, você ganha renda recorrente vitalícia hereditária, que é o mais importante. Então, se você souber usar essa estratégia do Luan aqui, você vai entender como você extrair indicação do cliente, só que agora com um poder muito grande na mão, que é o cliente poder ganhar R$500 na hora, né? Aqui tem outro treinamento com a Edilane, que é uma menina da nossa equipe, né? Que cadastrou 112 contas em um mês. Ela cadastrou 112 contas em um mês. Poxa vida, se ela fez e ela tem dicas para nos passar, por que eu não vou ouvir? Por que eu não vou entender? Por que eu não vou aprender? Né? Então, entra lá no nosso Instagram, né? Otávio e Taline, né? Rumo ao Extraordinário, e você vai ver ali algumas dicas. Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas tem outros vídeos lá de dicas, né? De treinamento também importantes, que é muito importante ter um treinamento lá dos 10 passos para o sucesso de forma detalhada, é muito importante que você assista também, né? Então, tem vários treinamentos importantes lá que você pode usufruir para fazer esse mês aí realmente ser extraordinário. E uma das coisas que pode fazer o mês de você ser extraordinário é essa promoção que a gente tem aqui, ó, o iGreen Premia. Essa promoção, eu tô toda hora vendo aqui no nosso grupo de executivos, de diretores aqui, gente mostrando a roleta lá. O pessoal fez a roleta, ganhou 25, ganhou R$100. Hoje teve uma pessoa que ganhou R$500, né? Então, assim, toda hora tem gente ganhando. Imagina você, ó, Lindomar postou no grupo esses dias. Ele teve a experiência e a cliente falou lá no final, ó, esse negócio é muito bom, é bacana demais, que legal. Ganhei aqui, acho que R$25, né, Lindomar? Então, assim, o cliente fica satisfeito, porque ele viu que ele ganhou um dinheiro ali na hora, ele pode sacar na hora, então, assim, ele vai querer te indicar mais. Então, se você coloca o seu cliente para viver essa experiência, o seu cliente vai ficar incentivado a te indicar mais. Se ele indicar uma pessoa ali que der certo, ele vai querer te indicar 10, 20, 30, 40, 50 clientes. Porque ele viu que deu certo. Ele sacou o dinheiro. Ele viu que é real. Né? Então, não deixe de usar isso aqui a favor de vocês. Isso aqui é muito importante, né, para que você gere volume nesse mês. Volume nesse mês. Otávio, mas eu fechei com o seu José da padaria. Seu José, deu certinho o desconto do senhor aqui, só que eu estou vendo aqui que liberou uma promoção para o senhor.
o senhor pode fazer aqui algumas indicações, cada indicação que der certo, o senhor ganha até R$500. E, além disso, eu posso aumentar o desconto na sua conta de energia. Se eu tenho algumas pessoas que você pode me indicar, o prêmio é R$500, até R$500 por indicação. O senhor ganha 25, 50, 100, 250 ou R$500 por cada indicação que o senhor fizer. Gente, o seu José, ele vai querer te indicar. A não ser que você não explicou com clareza. A não ser que ele ainda está com dúvida. Tá? Então, é muito importante que você entenda a promoção e que você usufrua. Uma outra dica que eu quero deixar aqui para vocês, que muita gente não entendeu, é que só gira a roleta, só tem o giro da sorte quem é cliente que indica um novo cliente. Ah, Otávio, mas eu quero fazer o giro da sorte, eu sou licenciado. Cadastra a sua conta, aí você, através da sua conta, você indica um cliente. Aquele cliente vai contar para você, né, para as promoções, e aquele cliente vai te gerar recorrência também. Mas tem que ser através da indicação no link que fica lá no iGreen Club, tá? Então, isso aqui é fundamental que a gente entenda também, tá? Fora que você e o cliente vão concorrer à moto elétrica e vão concorrer também ali ao carro elétrico, tá bom? Aqui nessa promoção, gente, eu quero parar um pouquinho para perguntar a vocês se ficou claro, se alguém tem dúvida nessa promoção. Porque, assim, se você não entender essa promoção, você está deixando dinheiro na mesa. A verdade é essa, né? Porque você está deixando de fazer uma renda recorrente e você está deixando de colocar muito cliente para dentro. O Hélio abriu, levantou a mão, abre sua câmera aí, Hélio, e pode perguntar, meu amigo. E aí, Otávio, tudo bem? Boa noite. Fala, meu amigo, lenda, gente, tá fazendo um trabalho incrível também, hein? Parabéns, estou vendo você fazendo lá, colocando os banners, né? Lá no Vamos divulgar, né? Você tem que divulgar, não é isso? É. Até uma coisa legal, você colocar no banner essa questão da roleta, tá? Porque, cara, se você coloca aquilo ali no banner, gente, para quem não acompanhou, o Hélio tá fechando parceria, por exemplo, fechei com o supermercado. Ele vai lá, faz um banner, coloca um QR Code de todo tamanho para a pessoa chamar ele, falando da parceria do supermercado com a iGreen, com desconto na conta de energia, né? Justamente. Então, fala aí para a gente um pouquinho da sua estratégia e faça sua pergunta, amigo. Então, a minha estratégia é essa daí, né? Focar nas parcerias, porque como eu moro numa cidade pequena e tem somente um ano que eu moro aqui, eu não conheço todo mundo, né? E fica mais fácil eu ter um relacionamento com quem já nasceu aqui, para que essas pessoas comecem a divulgar por mim a nossa marca, né? E o que eu estou fazendo agora é ter uma pessoa aqui que é bem focada em ir em academias e tal, faz corrida, pratica maratonas, e eu estou fechando com ela uma parceria para ela poder divulgar o link de cashback da casa de energia, da conta de energia dela. E a minha pergunta é somente uma. O prêmio mínimo da roleta é R$25, não tem nada menos que isso, né? Tá mudo. Tá sem áudio. Tem a possibilidade de você ganhar na roleta outro giro da sorte. Mas, de qualquer forma, você vai girar de novo e vai ganhar pelo menos R$25. Então, não tem a possibilidade do cliente ganhar menos que R$25. Ótimo. Essa era a minha dúvida. Pessoal, boa noite a todos aí. Um abraço, hein? Tranquilamente. Top live, viu? Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Um abraço. Gente, mais alguém tem dúvida sobre essa questão do giro? Porque é importante, gente. Aqui a gente está só a nossa equipe treinando. Se você tem dúvida, esse é o momento. Uma pergunta aqui. Alguns clientes meus entraram em contato comigo não estava conseguindo pegar o link de cashback no aplicativo. Eu sei que para a gente é bem simples, mas os clientes ele tem uma certa dúvida e a gente acompanhar cliente hoje é nosso principal objetivo com essa promoção. Então, eu acabei entrei lá no cliente lá e mandei o link de cashback dele direto pelo meu aplicativo. Esse link lá também vale, né, para essa questão da roleta, né? Não, é um link diferente. Eu tenho que indicar pelo aplicativo. O objetivo, isso foi falado até na live, o objetivo desse giro da sorte é o cliente usar o nosso aplicativo. Por quê? Quando ele usa o aplicativo, ele vai abrir o aplicativo e vai ver lá, poxa vida, eu já economizei R$1.000 na iGreen, eu não vou sair da iGreen. Poxa vida, aqui está me falando que tem uma promoção que se eu indicar eu ganho.
Ou aqui tem um desconto na farmácia. Então, o objetivo é a pessoa usar o aplicativo, viver uma experiência com a iWin, né, para que ela nunca nos largue, para que você fidelize o cliente. Então, é fundamental. Ah, tá, mas o cliente está com dificuldade de acessar o aplicativo. Faz uma videochamada pelo WhatsApp, compartilha a tela, que você vai conseguir mostrar a ele. Ah, tá, mas o cliente tem dificuldade. Pede o usuário e senha dele, né, pede o e-mail, cria a senha para ele, passa para ele, você acessa, pega o link e manda para ele. Mas usa o link do aplicativo. Bacana, eu pensei que podia, né? Mas eu vou entrar em contato de novo com os clientes que eu mandei o link e vou fazer a videochamada, porque isso aí Gente, realmente é importante. Tem uma coisa que é muito importante e a gente não atenta, tá? O material de apoio. Ó. Então, se eu estou participando de uma promoção, é importante que eu entre aqui, ó, promoções, ó, a iWin Premia, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar aqui, ó, material, regulamento, tá vendo? Então, eu entro aqui e eu tenho que entender as regras, tá? Isso é muito importante, por quê? Para que eu não ache que eu estou cumprindo com as regras, eu estou fazendo ali de qualquer jeito, e aí daqui a pouco eu acabo perdendo a promoção, né? Por às vezes não ler um detalhe, não me atentar aos detalhes. Então, a gente está falando aqui do iWin Premia, mas eu estou trazendo essa orientação para vocês, que toda promoção que vocês quiserem participar, tenha esse cuidado. Não só ouça, né, de forma leiga, vamos colocar assim, não só vê o que alguém está falando. Entra aqui, dá uma lida, isso aqui você vai gastar 2 minutinhos, mas você vai ter clareza de o que você precisa fazer para você chegar naquele resultado. Então, é fundamental que vocês o façam também, tá bom? Tem mais alguma dúvida, gente, dentro do Premia? Tranquilo? Show de bola. Então, bora lá. Bora continuar aqui, que temos bastante coisa bacana aqui hoje ainda. Outra coisa, gente, é essa promoção aqui, ó, 40%, né? Que, na verdade, são 50%, mas eu gosto de falar 40% para não frustrar a pessoa e a gente sabe que os 50% vai depender ali de uma produção. Então, vamos lá. Gente, Lindomar fez 40 clientes mês passado. Eu quero saber quem aqui vai buscar os 40 clientes esse mês também. Se Lindomar fez, né? Pessoal, pessoal, eu não estou conseguindo ver tua tela. Não sei se é no minha internet alguma coisa. Tá acontecendo para vocês também ou é só eu aqui? Bora ver aqui novamente. Também não está compartilhando. Falhou. Estou vendo aqui. Pronto, agora vai. Deve ser minha internet, então. Consegue ver agora? Agora eu estou vendo. Agora sim. Agora sim, mas não estava vendo mesmo, não. Maravilha. Então, nós temos aqui uma outra promoção, que é a promoção que te paga 40%, até 50%. Se você quiser. Essa tela não estava aqui. Acho que alguém está com o áudio aberto aqui novamente. Agora, só ver aqui. Ah, foi. Pronto, resolveu. Então, voltando aqui, gente. Você pode fazer 40%. Então, Otávio, eu quero fazer esses 40%. O que eu preciso fazer? Lindomar já deu a dica aqui para gente. Eu preciso conversar de 20 a 30 pessoas, seja presencial, seja online. Né? E eu vou fazer os 40% e mais do que isso. Eu vou criar uma renda recorrente todos os meses com essa promoção. Então, essa clareza é fundamental para que você consiga o resultado. Para esses estados aqui acima, você tem a opção de fazer o volume. Porque às vezes você tem acesso a contas altas. Otávio, eu tenho acesso aqui a gente que gasta 5 mil, 10 mil, 20 mil na conta de energia, né? E aí eu posso cadastrar uma conta e ganhar 20%, cadastrar 2 contas de 20 mil e ganhar 40%, né? É totalmente possível também. Se você tem acesso a essas contas, usufrua e traga essas contas também, que você vai ganhar muito dinheiro com esse negócio, né? Então, 40% ali de 40% dá o quê? Dá 16 mil reais, se eu não me engano. Além de 16 mil reais, você vai ganhar ali de 2% a 4% todos os meses, né? Então, é uma grana satisfatória, é um dinheiro interessante, né? Então, é muito importante a gente ter essa clareza. E aqui, gente, eu quero mostrar o poder dessa campanha. Olha só, se você cadastrar 40 clientes no mês, a uma média baixa, nós estamos falando de uma média baixa de 300 kW, que você pode cadastrar uma média de 400, uma média de 500, uma média de 1.000, se você for trabalhar com empresas, né? Você fez 12 mil no mês, 12 mil quilowatts. 40% disso significa R$ 4.800. Você vai colocar no bolso R$ 4.800, fora a recorrência. Se você cadastrar 100 clientes a R$ 300, você fez 30 mil.
40% disso dá 12 mil reais no mês. E você ainda ganha ou uma moto ou um cruzeiro. Qual negócio que você faz que você pode colocar 12 mil no mês no bolso e ainda ganhar uma moto ou um cruzeiro? Um cruzeiro com acompanhante, luxuoso, com tudo pago. Né? Então, assim, aqui a oportunidade é de você ser dono do seu negócio. Então, de quem é a responsabilidade? É minha. Se eu quero fazer, se eu quero ter resultado, eu preciso me capacitar e eu preciso abrir a boca, eu preciso falar, eu preciso deixar as pessoas saberem, né? Josimano gosta de falar isso. Eu preciso a pessoa deixar, eu tenho que deixar a pessoa saber que eu tenho esse benefício, que eu trabalho com isso. E com isso você vai colher o fruto, tá? Com 100 conexões Green, você ganha ali uma moto ou ganha um cruzeiro. Gente, o cruzeiro é muito especial. E aqui eu quero falar um pouquinho do cruzeiro para vocês. Quando eu entro nesse negócio, eu estava quebrado, com uma dívida de 500 mil. Né? Eu acho que a maioria aqui conhece um pouco da minha história. E eu falei assim, esse negócio ele não vai me deixar mais pobre por causa de 2 mil reais. Mas esse negócio pode mudar a minha realidade. E o porquê que o negócio deu certo para mim? Porque eu falei assim, eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer acontecer. E junto com a Thaline, a gente fez acontecer. Eu falo que eu não teria chegado onde eu cheguei, né, sem a Thaline, então a gente fez uma construção em casal, mas, Otávio, então se deu certo para você porque vocês são um casal. Tá aqui na frente de vocês um cara que está fazendo dar certo, sozinho. A gente tem na Iwin centenas de exemplos que fez dar certo sozinho, né? Eu e a Thaline, nós somos um exemplo de casal que também deu certo. Por quê? A gente decidiu que ia dar certo para a gente. Então, a gente começou a fazer um trabalho, e olha que legal, a gente tinha campanhas igual essas que vocês estão vendo aí, que é a campanha de cadastrar 100 contas e ir para o Cruzeiro. E a gente qualificou 4 pessoas do nosso time para ir para o Cruzeiro. 4 pessoas. Só que a gente não tinha se qualificado. Por quê? A gente estava ali na pegada para ajudar todo mundo. Por quê? A gente não estava cadastrando conta a gente mesmo. A gente estava ajudando as pessoas do nosso time a performar. A gente estava cuidando do time. Só que as coisas são feitas de uma forma tão interessante que, consequentemente, no final do período, a gente conseguiu se qualificar. E lá no finalzinho não ia qualificar. A gente chamou o time e falou assim, pessoal, a gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa de mais tantos pontos e a gente vai subir mais tantos pontos aqui que eu quero ir no Cruzeiro também. E todo mundo se juntou e a gente foi para o Cruzeiro também. E aquilo mudou a realidade nossa. Porque a gente saiu de uma dívida de 500 mil e hoje a gente está pagando a dívida com esse negócio, né? Mas mais do que isso, hoje eu e a Thaline, a gente tem a liberdade de tempo que a gente quer, a gente faz o negócio na hora que a gente quer e a gente pode usufruir do melhor que a empresa nos oferece. Então, a gente já ganhou 3 viagens de cruzeiro, né? A gente já ganhou 2, já foi em 2 e a gente acabou de bater, né, recentemente, a 3ª viagem. No final do ano, a gente vai estar no Cruzeiro e eu quero o máximo de pessoas do meu time lá comigo. Eu quero vocês que estão aqui na sala lá comigo. Então, se vocês tomarem a decisão que vocês vão estar no Cruzeiro, não tem como ninguém parar vocês. Vocês só precisam fazer, só precisam agir, né, para estar lá com a gente. Então, esse ano é um cruzeiro sertanejo, né? Otávio, mas eu não gosto de sertanejo. Otávio, eu nem gosto dessas músicas, né? Então, Otávio gosta de oração, né? Então, lá tem o pessoal que se reúne para fazer oração. Otávio gosta de teatro. Tem um teatro lá todos os dias. Tem 19 andares de cruzeiro, cada um com atração diferente para você usufruir, né? Em alto mar, com tudo pago e com acompanhante. Então, gente, faça o seu máximo. Você vai colocar dinheiro no bolso e você ainda vai ganhar premiação por aquilo que você fizer aqui dentro da empresa, tá bom? Então, esse ano vai ser mais espetacular ainda, eu tenho certeza. Cada vez que a gente está indo, a gente está levando mais pessoas do time e eu tenho certeza que vocês vão estar lá com a gente, tá bom? Uma outra coisa importante que a gente precisa ter clareza é que muitas vezes as pessoas, elas não aderem ao nosso negócio porque elas não entendem como que ela pode recuperar o investimento. Não é nem como que ela vai ganhar dinheiro, não. Ela fala assim, tá, mas se eu fizer esse negócio, eu acho que é perigoso, eu não conseguir nem recuperar o meu dinheiro. Então, é importante você passar clareza para o seu prospecto, né? Quando você estiver trabalhando com as licenças. Então, quando você estiver conversando com alguém, você tem que dar clareza para ele no seguinte sentido. Fulano, vamos pegar aqui, Salles, deixa eu te falar, amigo. Para você recuperar seu investimento, você só precisa fazer uma coisa.
Você conhece 30 pessoas que gastam conta, que pagam conta de energia? Ah, conheço. Então, seu negócio está pago. Porque com 30 pessoas, você vai fazer uma média de 10 mil quilowatts. 10 mil quilowatts, a menor comissão, que é 2%, que pode ser até 4%, vai dar R$200 de renda recorrente. Já paga os 197 por mês. Já paga os 197 por mês. Ou seja, ele precisa ter essa clareza. Ou então, não. Eu quero trabalhar com telefonia. Você conhece 29 pessoas que pagam conta de telefone? 29 clientes a R$7 dá R$203 de renda recorrente. Então, essa clareza vai fazer com que a pessoa que você está apresentando um negócio, ela olhe para o negócio e fale assim, poxa vida, se não der certo, 29 pessoas pagando conta de telefone, pagou. Então, tá tranquilo. Só que detalhe, 29 pessoas pagou, mas no próximo ano, aquilo ali vai ficar de lucro para a pessoa, porque a renovação ela é menor, né? Então, ele vai ter um lucro em cima daquilo. Então, eu estou mostrando aqui como recuperar um investimento de forma rápida, né? Então, isso é importante você mostrar para o seu cliente. Uma outra coisa importante também é que a empresa ela lançou uma campanha que é a missão para novos licenciados. E isso aqui também tem um poder grande de convencimento. Então, gente, vocês estão vendo que eu estou mostrando para vocês as campanhas e estou mostrando o detalhe que você tem que trabalhar na cabeça do seu cliente, se for uma conta, para você trabalhar lá o giro, ou trabalhar na cabeça do cliente, que é recuperar o investimento, se for uma licença. Então, esses detalhes vão fazer que você feche muito mais clientes, tá? Então, a empresa lançou essa promoção, né? Que é a missão Novos Licenciados da iGreen. E aqui, se o licenciado cadastrar 5 clientes na conta de energia, ele vai ganhar R$120 de média. Eu tenho que mostrar isso para o meu cliente, tá? Nessa promoção. Só que, além disso, se ele cadastrar ali 5 clientes para telefonia, ele vai fazer ali R$250 de promoção. Então, estou mostrando para o cliente aqui 2 caminhos. Ele pode cadastrar 5 clientes de conta de energia, ou ele pode cadastrar 5 clientes de conta de telefonia para participar dessa promoção aqui. Feito isso, ele destravou a primeira fase. E qual que é a segunda fase? Você pode cadastrar ali 2 licenciados. Cadastrando 2 licenciados, a empresa ela vai completar o valor da sua licença. A pessoa recuperou o investimento dela. Ela cadastrou 5 clientes, seja da telefonia, seja da energia, e cadastrou 2 licenciados. Então, suponhamos que isso ali deu para você R$400. A empresa vai lá e inteira os outros R$600 para completar os 1.997. Então, essa é uma promoção que a empresa lançou, tá bom? Isso em 10 dias. E, se você fizer melhor, que é você cadastrar outros 2 licenciados e ajudar eles a se tornarem pró, tá? Você ganha uma outra licença de 1.997. Então, aqui são 2 licenças que você ganhou. Se você fez aquela estrutura em 10 dias, que é isso aqui, você ganhou 1.997. Se você ajudou aquelas pessoas a se tornarem pró, você ganhou mais uma licença. E aí nós estamos falando, gente, não é de 1.997, a gente está falando de R$4.294 que você fez em 10 dias. Se você fizer essa estrutura aqui. R$4.294 em 10 dias, se você fizer essa estrutura, tá? Só um detalhe, Josimano fez isso aqui 2 vezes no mês passado. Ele ganhou 2 licenças, né? Fazendo isso aqui, ajudando as pessoas do time dele a se tornarem pró dentro do mês, ele ganhou ali 2 licenças. Então, para quem é novo aí, ó, se não entendeu isso que eu falei, me chama no privado, e você tem que ter isso aqui muito claro na sua cabeça, para que você consiga executar, caso você queira correr atrás dessa promoção aqui, tá bom? E dentro do plano de carreira, gente, para a gente fechar aqui o nosso dia de hoje, tem alguns pontos importantes que eu queria bater um papo com vocês aqui. A maioria das pessoas que estão aqui na live, né, a gente tem aqui sênior, tem gestor, tem executivo, né, e, assim, é muito importante eu entender como que eu faço para me dar o meu primeiro passo, né, e aí a gente tem aqui um novo sênior, né, que é o Pedro. Então, antes de falar aqui da graduação, né, o sênior, ele já cadastrou ali 10 mil quilowatts, e com esses 10 mil quilowatts, ele já tem uma renda média ali de R$500 de ganho, né? Isso é uma média, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, vai depender do perfil de contas que ele está cadastrando. Então, Pedro, eu queria que você abrisse seu áudio aí, sua câmera, amigo, para você falar um pouquinho para a gente, o que você está fazendo, tá?
nesse período que você está na IBIM? Quais foram os seus desafios iniciais? Mas mais do que isso, né? O que você fez agora nesses últimos dias? Porque eu sei que você ficou um tempinho ali travado, e o seu negócio ele deslanchou, né? E você conseguiu colocar em prática tudo que você se propôs a fazer para você ter o resultado que você está tendo agora e daqui a pouco já está chegando aí no gestor. Fala para a gente, irmão, o que você está fazendo aí para a galera? Boa noite a todos. Me chamo Pedro. Alguns já me conhecem, outros não. É assim, eu passei 2 semanas travado, né? Porque eu parei no tempo. Dei uma parada no tempo e aí nessa parada de tempo eu recebi uns puxão de orelha aí grande, né? De uma pessoa que está aí na live, que é minha esposa, que é minha companheira, quem me ajuda. Então, assim, eu botei em plano, né? Todo dia eu tenho uma meta. Qual é a minha meta? De cadastrar 5 contas, né? Pode ser ela de 300, 150, 200, não importa. E aí eu botei isso em prática e vinha praticando a constância. Todo dia aquela constância, todo dia. E aí os resultados começaram a vir. Então, assim, de um cliente que eu cadastrei, que ele gostou tanto do que eu expliquei para ele, gostou dos benefícios, de tudo, que de um cliente ele me indicou 6. Então, assim, o cliente, ele amanhã é para me passar lá pelo rodar a roleta, né? Que diz que já tá doido para pegar no dinheiro. Rapaz, você imagina esse homem girando 6 roletas uma atrás da outra? Então, assim, as contas deles são conta grande, né? Porque um é dono de uma conveniência de um posto, outro é dono de uma oficina de maquinário pesado, aí tem outro que é dono de outra oficina, outro é dono do frigorífico. Então, assim, são clientes grandes que têm conhecimento com outros clientes, que só diga assim, ó, faz o cadastro aí que eu conheço o cara é de confiança, pode fazer aí. Aí os clientes tudinho estão fazendo automaticamente. Aí amanhã é para me passar para ajudar, né? Bem, E aí eu chamado. trabalho por um lado, minha esposa pelo outro também, que ela está na captação do licenciado. Eu estou com um rapaz aqui também que a gente está viajando junto, que é pela mesma empresa, já conversei com ele também, e agora sexta-feira, vai, com fé em Deus, vai entrar na nossa empresa, com uma licenciada também, já está se ajeitando. Então, assim, ele está empolgado também e já tem em mente quem ele vai cadastrar e quem são mais 2 licenciados, que é para fazer 5 contas, que ele quer ter o retorno do dinheiro dele em menos de 10 dias. Então, assim, é botar um negócio para crescer. Maravilha. Pedro, mas o que te fez sair? Eu quero entender o seguinte: você estava parado, aí você falou que a esposa puxou a orelha aí, mas assim, o que te fez destravar de fato? O que te fez ter resultado? Você falou comigo que sua meta agora é cadastrar pelo menos 5 todos os dias, né? Então, buscar cadastrar 5. Mas o que você está fazendo para isso? Você está se planejando? Você está conversando com quantas pessoas? Qual que é a sua estratégia? Rapaz, assim, eu converso aqui, eu crio uma lista de transmissão, todo dia eu mando mensagem nessa lista de transmissão, eu tenho hoje em torno de 1.850 clientes, telefone, eu mando mensagem todo dia. Tem uns que têm a curiosidade, outros não têm, mas um indica, outro não indica, entendeu? Então, assim, todo dia eu vou atender meus clientes, do dia a dia. Então, assim, eu chego, eu ofereço, eu explico, eu mostro os benefícios, que é um desconto sem investimento, tá? Ele recebe a energia mais em conta para ele, e cada cliente que ele indicar, ele ganha mais 2% de desconto na conta de luz dele. Então, assim, o cliente, quando fala em desconto, ele já se alegra. Agora, se falar em pagar, aí é confusão. Então, assim, todo dia eu tenho uma constância. Todo dia, quando eu fecho meu dia, eu vejo quanto eu sei, minha meta é 5. Mas se eu não fizer 5, se eu fizer 3, no outro dia eu tenho que fazer 7, que é para compensar um dia que ficou para trás, que eu perdi. Então, assim, todo dia eu tenho uma meta. Todo dia eu boto minha meta de 5 cadastros. No dia que eu faço mais, eu deixo reservado, que é para um dia que está mais fraco, um dia que não sai. Porque tem dia que a rota são mais ruins, entendeu? Sou cliente de baixa renda. Tá. Mas, então, assim, gente, por que eu estou tentando puxar dos meninos aqui para que vocês ouçam? Eu acho que vocês devem ter observado que todo mundo aqui, todo mundo que eu chamei, eles fazem todos os dias. Eles têm uma meta. Por mais que a meta não precisa estar certa, mas você tem que ter uma meta. Você tem que fazer todos os dias. Você tem que ter constância. Todo mundo que faz com constância tem resultado. Né? Então, assim, não tem segredo. Então, a maratona, ela é para isso, é para te dar essa organização, para te ajudar nessa organização, tá bom? Então, Pedrão, parabéns, meu irmão. Estou muito feliz que você bateu esse sênior hoje. Seja bem-vindo ao time de sêniores, né? A partir de agora é só crescer, partir para o Cruzeiro, né?
O Pedro, gente, acabou de entrar no grupo aí, né, que alguns já participam, que é o grupo de Operação Cruzeiro. Esse grupo só participa as pessoas que são sêniores ou acima, ou seja, você precisa chegar a sênior o quanto antes, para você estar mais bem preparado para subir para o seu novo passo, né? Para dar um próximo passo. Então, assim, é fundamental que você cresça o mais rápido possível, que você chegue a sênior o mais rápido possível, tá bom? Então, Pedrão, parabéns mais uma vez, irmão. Parabéns aí pelo sucesso, tenho certeza que é o começo, tá bom? Tamo junto. Bora lá, gente, pra gente fechar aqui. Então, por que eu chamei o Pedro, gente? O Pedro rompeu uma barreira que, para mim, é a barreira mais difícil. O difícil não é você chegar a acionista. O difícil é você chegar a sênior, que é o primeiro passo. Porque se você chegou a sênior, você aprendeu a fazer 10 mil. Agora é só você pegar aquilo e quintuplicar. É só pegar o gestor depois e triplicar. É só pegar o executivo e triplicar. Então, você precisa dar o primeiro passo. Então, você precisa pôr muita força agora no começo para que você consiga bater, romper a barreira do sênior e, a partir disso, você conseguir dar os próximos passos dentro do negócio. E aí eu trouxe aqui para vocês um detalhe muito importante, que é a estrutura que você precisa fazer para que você consiga, né, chegar nesse primeiro passo. Tá? Você tem duas formas de se tornar sênior, né? Ou com essa expansão. Como que são essas duas formas para você se tornar sênior? Primeiro, você precisa, né, ser um licenciado e cadastrar ali pelo menos 5 clientes. Tá? Você precisa ser um licenciado cadastrando 5 clientes conectados. E com esses 5 clientes, você precisa de 2 licenciados ativos. Então, sou eu com 5 clientes. E aí, eu tenho o licenciado João aqui, e eu tenho a licenciada Maria aqui. Gente, o mouse está dando uns pulos aqui, mas vocês não importam com desenho, não. O importante é entender. Então, eu tenho 5 clientes, eu tenho o licenciado Maria e eu tenho o licenciado João. Então, eu tenho 5 clientes e eu tenho 2 licenciados. E cada um desses licenciados também tem seus 5 clientes. Com isso, eu tenho a estrutura do S Expansão e fazendo os 10 mil pontos, eu me torno sênior. Qual que é a vantagem de eu ser sênior? Né? Além de ter uma renda recorrente ali interessante, se eu fizer um novo cadastro de licença, eu não ganho R$300. Eu ganho R$300 mais 70. Então, eu ganho 370. Então, o seu bônus, ele já sobe. Né? O seu bônus nas licenças já sobe. Além disso, o Pedro não ganha mais 4%. Das contas, ele ganha 4,2%. Né? Nas contas, ele ganha um aumento nas placas, na conexão solar, na conexão livre, na telecom. Então, em todos os produtos, quando você bate o patamar, você vai subindo a sua comissão. E aí tem duas formas de você se tornar sênior. Você pode se tornar sênior montando a estrutura, você licenciado com 5 clientes e mais 2 licenciados com 5 clientes, ou você fazendo os 10 mil pontos sozinhos. Né? O Pedro, por exemplo, ele tem um licenciado, então ele não teria como bater essa meta. Porém, ele fez 10 mil quilowatts sozinhos. Então, ele bateu a meta pela segunda regra de qualificação. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Né? Se vocês entenderem isso, vocês têm que ter clareza o que vocês precisam fazer. Então, se eu sei que eu quero chegar a sênior, eu vou cadastrar só com conta ou eu vou fazer um time? Eu quero ir mais rápido ou eu quero ir só com a força do meu trabalho? Né? Então, essa definição ela é importante para você saber como chegar. E aí, gente, eu já vou mostrar para vocês o segundo passo. E por que eu vou mostrar esse segundo passo? Você só vai estar sólido no negócio, você só vai estar 100% confiante no negócio, você só vai entender o tamanho desse negócio de verdade quando você chegar a gestor. Por que você só vai entender o tamanho desse negócio de verdade quando você chegar a gestor? Porque quando você chega a gestor, você ganha uma viagem para Uberlândia, com R$1.000 de ajuda de custo, com hospedagem, com alimentação, com translado. Você vai conhecer a operação da Aigrim de dentro, você vai estar dentro da Aigrim, conhecer todos os setores, você vai ver o negócio funcionando, você vai ver aquilo tudo que você viu por slide, você vai ver presencialmente funcionando. Você vai ter a convicção, você vai ter a crença que você precisa para você dar o próximo passo, para você ser um líder dentro desse negócio. Então, o gestor, eu falo que ele é um dos passos mais importantes do nosso negócio, porque ele vai te levar para uma experiência dentro da empresa.
Você vai conhecer uma das nossas usinas, você vai fazer material profissional lá, então o pessoal vai filmar, você vai ter um material para mostrar para os seus clientes, mostrar para os seus prospectos. Ó, a empresa existe, a empresa está em Uberlândia, olha aqui a operação, olha o setor funcionando, você vai ter essa clareza. Então é muito importante que você bata gestor nos seus próximos 50 dias. E por que eu estou falando nos próximos 50 dias? Porque a gente vai ter um período de qualificação nos próximos 52 dias. Se você bater, você vai estar lá no próximo iGreen Experience, que é essa viagem, a primeira viagem que você ganha pela empresa. E o que você precisa fazer para chegar a gestor, tá? Que é um ponto importante. Primeira coisa, vocês lembram dos R$300 que eu falei para vocês que vocês ganham quando vocês trazem uma licença? Que eu falei que o Pedro ali já está ganhando 370, né? Quando você bate gestor, isso vai para 440. Já aumenta mais R$70. Então, sua comissão já sobe. A sua comissão, que era de 2% a 4%, agora é de 2,5% a 4,5%. Então, todas as comissões sobem aqui, tá? Uma conexão telecom que você ganhava R$7, agora você ganha R$9 de recorrência. Então, olha o poder de você subir de nível aqui dentro do nosso negócio. É muito forte, tá? E como que você chega a gestor? Ou você faz 50 mil quilowatts sozinhos, 50 mil em conta sozinhos, ou você cadastra 10 clientes, ajuda 2 pessoas a se tornar sênior, né? Que é ter 5 clientes e ajudar 2 licenciados daquela pessoa a ter 5 clientes também. E você ter 5 clientes ativos, né? Que são a pessoa com 5 contas, ou 5 telecom. É isso que você precisa fazer para você se tornar um gestor. Né? Em média, um gestor ele tem 9 licenciados e ele tem 55 clientes. Em média, não é uma regra. Com 5 licenciados, você consegue se tornar um gestor. Tá? Com 5 licenciados, se todos estiverem ativos e 2 forem ali sêniores, né? Batendo 50 mil, obviamente. Então, aqui tem 2 formas de você chegar a gestor, tá bom? Otávio, mas e esse G expansão, o quê? O que ele é? Ele é uma pré-qualificação. Ele é a qualificação que te qualifica, é a estrutura. Você montou a estrutura para se tornar um gestor, tá? Nessa estrutura, você precisa ter ali os 5 clientes, né? De qualquer forma, os 5 licenciados, tá? E você precisa ter ali, né? Esses 5 licenciados, né? Com a sua estrutura pronta para você bater a qualificação de gestor, mas você ainda não tem os 50 mil. Você tem os 5 licenciados, você tem os 2 gestores, você tem os 5 licenciados ativos, tá? Você tem os 2 sêniores, mas você não tem os 50 mil ainda. Você já tem a estrutura, mas não tem a pontuação. Então, você já ganha mais com isso aqui também. Você já ganha aqui, ó, R$405 numa ativação. Já ganha 4,3 na comissão. Você já ganha 1,50 na telecom. Né? Então, você já tem um aumento interessante aqui quando você bate o G expansão também. E o G expansão ou gestor, ele vai para o nosso iGreen Experience. E por que eu quero parar aqui um pouquinho para falar para vocês do iGreen Experience? Não sei se vocês acompanharam, se vocês não acompanharam, vai lá na rede social da iGreen e olha. A gente acabou de ter um iGreen Experience. E a gente teve mais de 100 pessoas que estiveram no iGreen Experience nessa última semana. E no iGreen Experience, as pessoas que estão lá, elas têm a oportunidade de pegar a crença diretamente do presidente. Você tem uma mentoria com o presidente. Você tem toda uma estrutura ali em sua volta para te mostrar o caminho. Tá? E você vai ter a oportunidade de estar no melhor lugar dentro desse negócio para aprender a fazer e executar as estratégias geradoras de renda. Então, assim, você não pode faltar o próximo iGreen Experience. Você tem que fazer de tudo para você se tornar gestor nos próximos 50 dias. E aí, eu estou deixando um desafio aqui. As pessoas que acreditam que podem chegar a gestor nos próximos 50 dias, eu quero que me chame, né? Ou chame o seu líder acima, o Marcelo, o Josimano, né? Ou a mim, para que a gente te ajude. Pegue na sua mão e te leve no próximo iGreen Experience. Por quê? Essas pessoas, a gente vai dar uma atenção especial. A gente dá atenção para todo mundo do time, mas essas pessoas vão ter uma atenção especial, porque a gente sabe que são pessoas que querem fazer acontecer. Então, se você quer estar no próximo iGreen Experience, ganhando uma renda recorrente de pelo menos R$2.000 por mês, tendo uma estrutura de time interessante que já te dá uma boa renda recorrente, então chame a gente e fala assim, eu quero estar no próximo iGreen Experience. Que a gente vai pegar na mão de vocês, montar a estrutura junto com vocês
e criar estratégia específica para cada um de vocês, tá bom? E aí, gente, a gente tem um ponto aqui dentro do nosso negócio, que é o PRO, né? Uma qualificação, a primeira qualificação, né, para você que é licenciado da IGUIM, que é ser PRO. PRO vem de quê? De produtivo, de proativo, né, de proeficiente, de pessoa que está produzindo, tá? E o que você precisa para ser PRO? Né? Você precisa fazer ou 5 conexões GUIM ou 5 conexões Telecom dentro do mês. Ou, então, você pode fazer uma placa, ou uma conexão livre, ou uma expansão. Não é tudo isso. É uma ou outra. Pode fazer tudo? Pode. Mas você precisa, pelo menos, fazer uma dessas atividades todo mês. Se você for PRO todos os meses, você tem benefícios exclusivos. Como quem assistiu à última live, viu que a comissão dobrou para quem é PRO. Quem for PRO nesse mês, no mês que vem, a comissão de royalty vai ser dobrada. Dobrada. Então, isso significa muito dinheiro na mesa. Se você não for PRO, a empresa não está tirando dinheiro de você. Mas você está deixando de pegar um dinheiro que está disponível. Porque você está pegando só o básico. Você pode pegar a mais. Então, ser PRO, para quem quer ter um resultado dentro da empresa, é indispensável. Você não pode deixar de ser PRO todos os meses. Otávio, eu ainda não entendi o jogo do PRO. Me chame que a gente vai te ensinar o jogo do PRO, te ensinar como bater PRO todos os meses. Tem uma estratégia, gente. Vou contar a estratégia. Se você não conseguiu ser PRO durante o mês, se você cadastrar 5 contas de telefonia, deixa eu ver, acho que está até aqui na frente, deixa eu pular aqui. Ah, não. Está aqui na frente, não. Pensei que eu tinha colocado, não coloquei. Se você não for PRO, vou abrir aqui. Espera aí. Tem que abrir isso para mostrar para vocês. Se você não é PRO durante o mês, está chegando no final do mês e você não é PRO, olha só o que você pode fazer, tá? Eu acho que a empresa não fez essa conta, tá? Mas presta atenção em um negócio aqui. Você não é PRO ainda e você tem essa promoção aqui na mesa. Olha essa promoção. Se você cadastrar 5 clientes, você ganha R$250. 5 clientes, R$250 na telefonia. Quanto que é o plano mais barato da IGUIM? R$54,90. Então, ó, vou pegar aqui, ó, R$54,90, estou abrindo a calculadora. Se você pegar aqui, ó, R$54,90 vezes 5, dá R$274. Você já ganhou 250. Ou seja, 274 menos 250. Então, você completou ali R$24. Mas se você fizer a conta, no próximo mês, você ganha R$7 de cada um daqueles clientes. Né? Ou seja, dá R$35. No primeiro mês pagou, e a partir do segundo mês, você só tem lucro com aqueles clientes pagando conta de energia, de telefonia todos os meses. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui, gente? Não tem como. Você não pode deixar de ser PRO. Você está perdendo dinheiro. Você está deixando de ganhar comissão extra. Você está deixando de ganhar comissão recorrente por 2 meses que a empresa paga a mais para quem é PRO. Né? Então, ser PRO dentro do nosso negócio é o básico e você não pode deixar de ser PRO, ainda mais com uma promoção dessa, que te paga R$250 com 5 clientes. Vai lá, paga 5 telefonias para um amigo seu, para ele testar. Ele vai gostar, porque o nosso sinal é excelente, porque a internet não tem trava de velocidade, porque a nossa internet acumula de um mês para o outro. Então, ele vai gostar e você vai ganhar renda recorrente com aquele cliente. Entendeu? Então, não deixa dinheiro na mesa, não deixa de ser PRO todos os meses, tá bom? E falamos do PRO, vamos falar de algo que, para mim, também é indispensável, que é um evento presencial, né? Nós temos todos os anos uma convenção da empresa, e a gente já tem data da próxima convenção, dia 12 de abril de 2025, lá em São Paulo. A gente já tem a convenção marcada. O que é a convenção? A convenção, gente, é o maior treinamento. É o lugar onde se reúne todos os grandes líderes, todas as pessoas que têm resultado, todas as pessoas que querem ter resultado e que têm resultado, se encontram uma vez por ano nessa convenção. A gente tem lá pessoas ganhando 10 mil, pessoas ganhando 50 mil, pessoas ganhando 100 mil, pessoas ganhando 200 mil dentro dessa operação.
A gente tem lá treinamentos, se você fosse fazer um treinamento com uma pessoa dessa, você pagaria 10 mil em 30 minutos, em 50 minutos de mentoria. E você tem lá, à sua disposição. Então, o iGreen Expert é essa convenção da iGreen, onde a gente entrega premiação, onde você vai ser reconhecido no palco. Né? A gente entregou 2 carros na última convenção. Né? 2 carros na última convenção. Né? Então, você... Oi? No caso, esse evento seria para 12 de abril de 2026, não é isso? Ano que vem. Isso, perdão. Eu deixei errado aqui, é 2026, perdão. Obrigado por corrigir, amigo. Então, é 12 de abril de 2026. Eu não me atentei aqui à data certinha. Então, assim, gente, se você quer ter um grande resultado no nosso negócio, o primeiro compromisso que você precisa fazer é você estar na nossa convenção. É você comprar o seu ingresso da convenção. O ingresso, ele foi lançado na última convenção a R$199. Hoje ele já está R$299. Se você entrar lá no site, iGreen Expert, ele já está R$299, se tiver ainda, porque estava acabando, né? Então, eu comprei ali alguns ingressos, eu ainda tenho alguns poucos ingressos, então quem quiser participar, quem quiser estar lá com a gente, né, já me manda aí um oi, fala assim, Otávio, quero ver sobre o ingresso. E para quem me chamar hoje, eu ainda consigo dividir isso, tá? Em até 6 vezes, tá? Então, é R$199, não R$299, que é o preço atual, o mesmo preço que eu peguei ali, que eu peguei para o time, tá? R$199 dividido em 6 vezes. Então, vai ficar baratinho ali, você vai pagar R$30, R$40 ali por mês, tá? Para você estar na convenção com a gente. E, se você quer ter grandes resultados, não abra mão de estar na convenção junto com a gente. Se você quer ter qualquer resultado, não tem problema, não precisa estar. Mas se você quer ser grande nesse negócio, você tem que estar na nossa convenção. Você tem que ser reconhecido na convenção. Você tem que mostrar o seu resultado e ver outros resultados na convenção. Você tem que pegar essa energia que a gente mostra lá, que a gente coloca lá, e trazer isso para você, para pegar o seu negócio e triplicar de tamanho, quintuplicar de tamanho. Se você não estiver na convenção, você não vai conseguir fazer isso, tá bom? E aqui, ó, fotinha de um treinamento, isso aqui não é da convenção em si, mas antes da convenção a gente fez um treinamento, e a gente recebeu nossas placas ali, né? Então o time foi reconhecido ali, ó. Eu e a Thaline pegamos a plaquinha de 250 mil, o Felipe Souza pegou a plaquinha de 1 milhão, né? O Marcelão lá pegou a plaquinha de 250 mil. Eu quero ver todo o time agora, na próxima convenção, pegando sua plaquinha de reconhecimento. Isso é um reconhecimento nosso, interno do nosso time, né? Que a gente faz para as pessoas que vão na convenção, né? A gente faz um reconhecimento interno, a gente tem um momento de treinamento, a gente tem um momento só nosso lá também, né? Para a gente bater um papo, fazer um treinamento, reconhecer a equipe, reunir as pessoas de outros estados, né? Porque a gente tem equipe no Brasil inteiro hoje, né? Então, é fundamental a gente fazer essa interligação ali também, tá? E, principalmente, gente, todo mundo que está aqui tem que estar no Cruzeiro. Todo mundo que está aqui tem que estar no Cruzeiro. Você só não vai no Cruzeiro com a gente se você tomar a decisão de não fazer esse negócio de forma profissional, né? Então, o Cruzeiro, você precisa fazer 9 mil pontos, e tudo que você fizer dentro da iGreen soma pontos, até agosto, tá? O período de qualificação correto do Cruzeiro desse ano é até agosto, ou você precisa, né, fazer 1.000 pontos sequenciais, que já passou essa data, então essa qualificação não é possível mais, ou você precisa bater uma das promoções, né? 100 contas no mês, por exemplo, né? Ou 5 contas de conexão livre no mês, ou 100 portabilidades, você ganha o Cruzeiro e vai para o Cruzeiro com a gente. Você está colocando dinheiro no bolso e ganhando uma viagem de luxo, tá? Então, tá no Cruzeiro é uma decisão. Então, tome a sua decisão, esteja lá com a gente, que a gente vai comemorar muito junto com você, vai reconhecer você lá, vai ter a oportunidade de se abraçar, de trocar uma ideia, né? Eu quero ver todos vocês lá no Cruzeiro com a gente. E para fechar, gente, esse é o último slide, né? A gente tem um grupo chamado Maratona iGreen 30 Dias para o Extraordinário. A gente já tem 93 pessoas nesse grupo. Quem é que está nesse grupo? As pessoas que estão comprometidas a fazer um resultado fora da curva. As pessoas que querem ter um resultado fora da curva, tá? Então, esse grupo, gente, é para quê? É para você trocar estratégia, é para você postar o seu resultado. Então, todo dia você não se propôs a sair para conversar com 30 pessoas ou mandar 30 mensagens para pessoas diferentes? Então, posta lá que você chamou aquelas pessoas, posta lá que você fechou uma conta agora, posta lá que você marcou uma reunião, posta que você está fazendo uma reunião. Então, o grupo é importante para isso, para você se colocar em movimento, para você motivar outras pessoas e para você ser motivado. Então, o grupo, ele não é só para você simplesmente postar, ele é para trazer esse movimento. Porque
Porque se você faz esse movimento, se você vê outras pessoas em movimento ali, a tendência é a gente se movimentar mais. Então, eu quero pedir com muito carinho, quem não está no grupo ainda, que quiser entrar no grupo, só me chamar Josimano, chamar Marcelo, chamar Felipe, né? Que a gente coloca vocês lá no grupo, mas tenha essa atenção. O grupo é para pessoas que estão comprometidas, para pessoas que querem mostrar o seu resultado. Então, todo dia, não quer dizer que você tem que postar que fechou uma conta aquele dia, mas você tem que postar que você fez uma atividade geradora de renda, que você fez um planejamento, que você convidou tantas pessoas, que você convidou alguém para a live, né, de apresentação, que você fez alguma ação geradora de renda. E se você fechou um cliente, se você fechou uma licença, posta lá também, que a gente vai ficar feliz com você, a gente vai comemorar com você. Então, lá é para a gente se automotivar e se autoajudar. Então, gente, vou abrir aqui agora para perguntas e respostas. Esse era o nosso bate-papo de hoje, tá? Demoramos até um pouco mais do que o programado, né? Mas eu acho que era muito necessário esse bate-papo nosso de hoje, porque, assim, a gente precisa ter resultado. Se você entrou nesse negócio, você não entrou nesse negócio para ganhar R$50, R$100, R$1.000. Você entrou nesse negócio para ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil. Eu entrei nesse negócio, e agora eu vou falar para vocês, eu entrei nesse negócio para ganhar 100 mil por mês. Eu não aceito ganhar menos de 100 mil por mês nesse negócio. Eu não aceito. E eu vou fazer dar certo. Todos vocês podem escrever, eu vou ganhar 100 mil reais por mês nesse negócio. E você que está aqui comigo, você só não vai ganhar a mesma coisa se você não fizer o que é necessário, se você não se aprimorar, se você não estudar, se você não se capacitar e se você não praticar. E aí eu te pergunto, o que hoje no Brasil pode te fazer ganhar 100 mil reais por mês de renda recorrente? Já tem 3 pessoas nesse negócio ganhando 100 mil reais por mês de renda recorrente. Mais de 100 mil. Se 3 pessoas chegaram em 3 anos e meio, eu vou chegar. E eu tenho certeza que nessa sala tem pessoas que vão chegar. Só depende de uma decisão. E eu espero que o máximo de pessoas cheguem junto com a gente. Então é isso. Vou abrir aqui para perguntas e respostas. Deixa eu só parar aqui o nosso treinamento, que nós vamos abrir aqui para dúvidas, principalmente. Deixa eu só parar a gravação.